7 minutos com Emmanuel, capítulo 1 do Evangelho de Marcos. Livro Irmão, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Mensagem do Espírito Emmanuel. Capítulo 12 ou 13, dependendo da edição. Título do capítulo: O reino de Deus está próximo. Comenta o benfeitor. Muitas vezes disse-nos o Senhor: o reino de Deus está próximo. E até hoje, milhares de criaturas aguardam-lhe a vinda, através de espetaculosos eventos exteriores. Muitos esperam-no por intermédio de cataclismos inomináveis e mentalizam telas fantasmagóricas, incompatíveis com a divina misericórdia que nos preside os destinos. Trovões rimbombando no firmamento, maremotos e terremotos, raios destruidores a se derramarem do céu, multidões amotinadas promovendo devastações e ruínas, fluidos comburentes na atmosfera, transformando-a em fogo devorador, bombas fulminantes aniquilando nações inteiras, e contam quase sempre com o absurdo e com o fantástico, para que se sintam no portal da grande transformação. Sem dúvida que semelhantes flagelos podem sobrevir a qualquer momento, na experiência das criaturas e no campo da natureza. Contudo, longe de significarem o reino divino, apenas revelam imperativos de nova luta e com serviço mais áspero para quantos se enfileiram nos quadros evolutivos da humanidade. O reino de Deus está próximo, sim, mas antes de tudo, em nossa capacidade de construí-lo por dentro de nós, através do céu que possamos oferecer à alma do próximo. Atendamos ao cumprimento do dever que a vida nos atribui, colaborando quanto possível pela vitória do bem, a atender o amor que o Mestre nos legou, e alcançaremos com a urgência possível o clima celestial para nós e para os outros. É por isso que Jesus igualmente foi positivo e justo quando afirmou: quando se vos disser o reino de Deus permanece aqui ou acolá, não acrediteis, porque em verdade o reino de Deus está dentro de vós. Emmanuel. Nessa mensagem, encontrada como pérola nesse pequeno livro chamado Irmão, em algumas edições no capítulo 12, em outras no capítulo 13, Emmanuel faz referência a um versículo do Evangelho que pode ser encontrado em Marcos, capítulo 1, versículo 15, Mateus, capítulo 4, versículo 17, e em Lucas, capítulo 17, versículo 21, que o próprio Emmanuel cita integralmente. O reino de Deus não vem de modo visível, nem dirão, vede aqui ou vede ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Nós escolhemos o capítulo 1, versículo 15 de Marcos, por ser uma das referências a esse texto, quando ele diz: está completado o tempo e está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Como estamos comentando o capítulo 1 de Marcos, é importante perceber essa declaração de Jesus.
O capítulo 1 de Marcos, aliás, como todo o Evangelho de Marcos, que é uma transcrição da memória e da experiência de Pedro, é um evangelho dinâmico. Marcos conta um caso após o outro, uma ação após a outra. É como se você presenciasse um filme desses de ação bastante movimentado. No Evangelho de Marcos, nós vamos encontrar Jesus agindo, atuando aqui e acolá, dando um evangelho colorido, um evangelho dinâmico. E nesse texto fundamental do capítulo 1, que o reino de Deus está próximo, Emmanuel sutilmente conecta esse versículo com aquele do capítulo 17 de Lucas, para dizer que se o reino de Deus está próximo, ele não é encontrado fora, mas dentro de nós. Assim, se nesse momento de transição nós podemos esperar alguns cataclismos, algumas dificuldades individuais e coletivas, é preciso considerar que a misericórdia divina preside os destinos individuais e coletivos, de modo que seria muito importante interpretarmos essa lição como a lição da transformação pessoal. O reino de Deus que está próximo é aquele que vai se implantar no coração de cada um de nós. Essa ligação que Emmanuel faz de duas passagens do Evangelho mostra a sutileza, a metodologia e a beleza do seu comentário. É por esta razão que nós, espíritas, ou nós, banhados pela luz do Espiritismo, devemos evitar as interpretações catastróficas, os vaticínios que inspiram medo, as previsões que deixam as pessoas atormentadas e inseguras. E precisamos, nesse momento de transição planetária, confiarmos na misericórdia divina, que sempre abre caminhos infinitos ao progresso. E se o nosso coração estiver receptivo, se a nossa alma esvaziar-se da teimosia, nós temos certeza que a bondade de Deus reservará caminhos menos ásperos para todos nós, porque se edificarmos o reino de Deus na intimidade do coração, não necessitaremos de nenhum barulho externo para acordar o nosso espírito.